Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Poder Global. Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil é o Cão, em mais uma análise semanal, né? Um bom sextou para todo mundo, ou sábado, depende do dia, né? Que a gente vai publicando, mas um bom fim de semana, principalmente para vocês. A gente sempre faz essa análise semanal, todo fim de semana, para a gente ser um pouco reflexivo sobre alguns temas da geopolítica, etc. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Deixar seu comentário, enfim, a gente responde o comentário. E isso é muito importante para a gente. Vamos lá, vamos fazer aqui a minha análise de todo fim de semana para vocês, beleza? Em algumas situações na geopolítica, a gente tem algumas pessoas que se destacam, né, na geopolítica, alguns atores importantes. Existem atores que são, a maioria são pessoas estudadas, são pessoas preparadas para estar ali, enfim, os grandes atores políticos como Churchill, Mandela, entre vários que já passaram, enfim, por lideranças sendo importantes no mundo, né? Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tantos outros. Enfim, aí eu ficaria aqui, o próprio Imperador Pedro II, ficaria aqui até dizer chega. Essas pessoas têm, geralmente são pessoas muito preparadas, né? E geralmente quando você colocou na história pessoas despreparadas ou pessoas que não foram preparadas para o cargo, isso sempre deu problema, né? As pessoas nunca deram conta disso. A gente vê isso muito na nobreza, por exemplo, inglesa. A gente vê muitos príncipes envolvidos em escândalos sexuais, de corrupção, etc. A gente vê muito isso em outras áreas, principalmente da nobreza, né? Principalmente na Holanda, enfim. Sempre que não houve um preparo, né? Isso, por via de regra, muitas vezes aconteceu. Essas pessoas nunca corresponderam ao status da liderança, né? Estar no poder exige um preparo, exige uma preparação. Mas há algumas exceções à regra. Algumas exceções que muitas vezes são pessoas que nunca foram preparadas mesmo para estar no poder e acabam dando conta. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? Zelensky, para quem não sabe, ele, antes de chegar ao poder, ele era um humorista, como o Fábio Porchat como o Danilo Gentili, como tantos outros bons humoristas nós temos, o Marcelo Adnet. Era um cara que tinha um programa de televisão normal e se candidatou a presidente da República, um outsider, né? O Brasil gosta muito de outsiders, né? Isso sempre dá problema, a maioria das vezes. Só que o Zelensky se candidatou, ganhou a eleição, né? Uma eleição muito complicada, né? A Ucrânia tinha um ator político, presidente, que era muito ligado ao Putin, como muitos ali nessa região do leste europeu são ligados a ele, na Geórgia, na Bielorrússia, principalmente, Belarus, né? O Lukashenko, enfim, vários outros, mas o Zelensky era um cara que veio como outsider e ganhou, né? Com a ajuda de alguns bilionários, com participação também do presidente dos Estados Unidos na época, o Barack Obama, ele ganha a eleição. E faz lá um governo até mais ou menos, sem nenhuma popularidade, até o momento que acontece a guerra da Ucrânia. E aí sim, o Zelensky mostra, né, uma pessoa bastante preparada, e não só preparada, como um grande estrategista no carro. Indiscutivelmente, se você é a favor da Ucrânia, da Rússia, não estou discutindo isso, mas de fato ele se mostrou um ator extremamente preparado. Por quê? Porque a primeira coisa que você espera de um humorista nessa situação, um outsider, é que ele fosse embora. E ofereceram isso para ele, como muitos bilionários que o apoiaram foram embora da Ucrânia, né?
chegaram a oferecer isso para ele sair, para ele podia estar desfilando aí, estar em grandes hotéis, enfim, como uma resistência, como uma pessoa. Mas ele não saiu da Ucrânia. Ele continuou lá. E a primeira estratégia do Zelensky, que ficou muito clara, né, foi a imagem. Uma estratégia muito inteligente. Querendo ou não, o Zelensky colocou o Ocidente e colocou a imagem da Ucrânia como resistência, e a sua imagem como uma grande resistência, de uma maneira muito inteligente. Usou com um celular na mão, eu sempre falo isso, o Zelensky com um celular na mão, ele conseguiu peitar um dos maiores exércitos até então, que se achava, né, do mundo. E o exército russo mostrou que não era isso tudo, né? A própria Ucrânia mostra isso. Então, ele faz discursos emocionados, aquela coisa toda, usa muito bem a sua imagem como uma resistência, né, a uma invasão. Isso é uma estratégia política, claro. Até para você contagiar o seu próprio povo, está sendo invadido, você precisa disso. Então, isso foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa é que, evidentemente, países da OTAN, né, e tudo mais, que também tiveram atuações ali que irritavam o Putin, enfim, colocaram ali drones, etc. Houve claro, uma coalizão da Ucrânia com a OTAN, né? Aí se argumenta, é isso que o Putin argumenta, o motivo da invasão, o Zelensky argumenta que tinha que ter, porque o Putin sempre teve esses planos, etc. E de fato sempre teve, mas era a maneira de se defender, etc, etc. Enfim, não vou entrar, repito, no mérito da guerra. Mas os países se veem numa seguinte situação em que começam a dar dinheiro, né? Principalmente os Estados Unidos, para o Zelensky. E aí é que houve uma outra grande estratégia, um second step, ou um segundo passo do Zelensky, que eu acho muito inteligente. O Zelensky, ao invés de investir, né, em armas pesadas, em aviões de guerra, ele investe nas armas do século XXI, que são as armas tecnológicas. Ele faz uma grande conexão do exército da Ucrânia, drones, enfim, vários tipos de armas modernas, e faz a guerra da Ucrânia e da Rússia se transformar numa guerra do século XXI. Que a gente já explicou isso numa outra live também, eu acho muito, muito legal, uma live que o Putin, do Trump no Alasca, muito interessante. Então, ele transforma o exército ucraniano numa grande máquina de guerra digitalizada, assim como Israel fez também, de um certo modo, só que de uma maneira até mais radical. Ele usou todo o dinheiro, ao invés dele usar ele sempre fala isso, ao invés de usar o dinheiro para investir numa guerra do passado, ele investe numa guerra do futuro. E isso surpreende a Rússia. Os russos não esperavam que, ao entrar na Ucrânia, teriam que lidar com drones mais capacitados, por exemplo, que ele produz. O Gabriel até, meu querido amigo Gabriel, até teve um vídeo, ele mostrou um drone que a Ucrânia fabricou, que é um drone marítimo, sabe? Só a Ucrânia tem. E hoje, até mesmo, a Taiwan, que está com essa situação com a China, tem comprado armas da Ucrânia. Mas isso só acontece pela estratégia do Zelensky. Ao invés de ele usar o dinheiro, né, para fazer aquelas super bombas, não, ele fez uma guerra tecnológica, até porque ele sempre fala, o povo ucraniano é muito menor que o russo, tem muito menos soldados. Então a gente tem que investir na tecnologia para poder sobressair. Isso foi uma outra grande estratégia. Usou bem o dinheiro que chegou, entendeu? E outra, e aí talvez o terceiro ponto que eu destaco, que é interessante, foi com essa situação do Trump, a eleição do Trump, porque o Zelensky, evidentemente, apoiou o Partido Democrata descaradamente, apoiou Kamala Harris, era a garantia do dinheiro para a Ucrânia. O Trump e os republicanos sempre tiveram uma certa resistência nessa coisa do dinheiro chegar para a Ucrânia. O Trump ganha a eleição e ele faz uma aproximação com o Trump, existe um conflito entre eles, né, naquele momento. Eu acho que ali foi uma coisa errada de dois lados, sabe? Eu acho que ele teve um erro de falar de uma questão que deveria ser falada mais, sabe, dentro, né, daquela confusão no Salão Oval, dentro da estratégia militar deles, mas o Trump também tinha uma visão completamente diferente dos planos do Putin, ou seja, uma visão muito errada, muito burra até, para ser sincero, em relação ao Putin.
e o governo Trump, né, no caso. E aí passa-se o tempo e ele, com a habilidade dele, né, com a capacidade diplomática dele, consegue agora, com a exploração de minerais raros, as garantias que ele sempre queria de segurança dos Estados Unidos, e se aproxima muito do Trump, tanto que esteve agora nos Estados Unidos, na Casa Branca, mostrou lá o mapa, né, onde ele, pelo menos se diz isso, onde são as regiões. Então, tem a estratégia, né, de atacar lá os petroleiros russos, etc, etc. Mas o que a gente chega na conclusão? Nem sempre é uma regra, né? A geopolítica é fascinante por isso. Nem sempre aquele que se preparou, estudou pra caramba, e aquele que não estudou se torna um cara preparado para a liderança, né? A guerra, principalmente, mostra isso pra gente. Claro, é sempre melhor a escola do que a não escola. A maioria das pessoas que estudaram para a geopolítica, se prepararam para uma liderança, são pessoas mais preparadas, evidentemente, do que outsiders. Mas existem as suas exceções. Eu acho que o Zelensky, para mim, é uma exceção nessa regra. A capacidade diplomática dele de também forjar sua própria imagem, de mostrar, com alguns exageros, é claro, e a estratégia de guerra dele mostra um ator bastante preparado para a resistência, assim. E surpreendente, sem dúvida, muito surpreendente. Qual será o fim da guerra da Rússia e Ucrânia? Parece que ainda vai durar muito. A gente tem muitos outros conflitos aí que estão acontecendo aqui, a gente vai sempre acompanhando. Mas é interessante analisar isso, né? O ator, comediante, né? E hoje presidente, se mostrou mais preparado que muita gente para a geopolítica, pessoas com anos de carreira na academia. Um exemplo para mim, claro, o Macron. O Macron, para mim, é muito menos preparado para lidar com Putin, por exemplo, do que o Zelensky. Muito menos preparado. E o Macron é um cara inteligentíssimo da academia, enfim. Até tem uma live sobre a França, o caos que está na França, a situação toda. Então é isso aí, galera. É uma reflexão que eu passo para vocês, né? Não existe na geopolítica algo exato. Existem algumas coisas que a gente se apega, né? São probabilidades, teorias, mas não há nada, algo exato. Às vezes uma pessoa pode surpreender, ou positivamente ou negativamente. No caso do Zelensky, pelo menos no ponto de vista da força, da estratégia, da diplomacia, ele surpreende positivamente. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, né? Mais uma vez, vou pedir para você curtir o nosso canal, né? Deixar o seu sininho, se inscreva no like, ativar o seu sininho, se inscreva, deixe seu like e tchau, tchau. Até a próxima. Até a semana que vem na nossa próxima live. Valeu? Tchau, tchau.